Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Francesa. Eu vou dividir ela em três ou duas partes, porque é um conteúdo mais extenso e para ficar até mais didático. Nas outras aulas, a gente viu o processo de revoluções burguesas na Europa, né? Sobretudo na Inglaterra. A Inglaterra já está no processo que passou pelo declínio do sistema absolutista, configurando uma monarquia parlamentar com uma forte participação da burguesia, de uma nobreza aburguesada, por conta do processo de revolução industrial posteriormente. E a gente também viu a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana. Esse contexto, essa era, né, é muito conhecida pelos historiadores e historiadoras como Era das Grandes Revoluções, porque a gente vai ter um conjunto de revoluções burguesas que se consolidam e que colocam aí o final do século XVIII, né, no processo de declínio do sistema absolutista, do antigo regime. E a gente tem uma participação muito grande da burguesia e também a colocação econômica do capitalismo industrial. Liberalismo econômico, liberalismo político, questões que a gente viu também sendo colocadas e pontuadas no sistema no iluminismo, né? No movimento cultural iluminista. É importante a gente ver a grande participação da burguesia no processo de revolução e o que se considera, né? Quais são as definições, né, históricas que são apresentadas aqui, que fazem parte desse processo de Revolução Francesa. Então, os significados históricos, né, da Revolução são abolição dos privilégios feudais. A França ela tem, na sua maior extensão, a participação do campo, então ela é majoritariamente agrária, né, com as relações do campo. Então a gente tem muitas questões ainda presentes das estruturas feudais, de servo, de pagamento de impostos, baseados no que a gente viu no feudalismo. Então a gente tem ainda essas estruturas no contexto da França. Então, além da abolição dos privilégios feudais, a gente vai ter o fim desse absolutismo monárquico, né, no decorrer aí do processo de revolução, os princípios de igualdade jurídica, o liberalismo econômico muito em voga, a ascensão da burguesia no poder e o início da queda do absolutismo francês. Quando se deflagra a revolução, não se coloca, né, como se já tivesse caído o absolutismo, né? É o início do processo de queda. Então, durante o percurso da revolução, o absolutismo ainda existe, né? Mas no seu declínio. Então, é todo um processo aí de queda do antigo regime. E aí a gente vai ter um acúmulo de crises, né? A França, nesse momento, está passando por crises intensas, crises econômicas muito intensas e muito insustentáveis. A gente vai ter essa questão dos impostos, né? Lembrando que os impostos, eles se recaem para o terceiro estado, para a burguesia. Esse terceiro estado, ele é bem grande. Eu vou colocar depois uma pirâmide populacional para a gente ter a dimensão de o que é esse terceiro estado. E aí eles se colocam de várias maneiras, né? Esses impostos já vinham acontecendo durante todo o sistema absolutista, mas por conta dessas crises que vão ser acumuladas, a aristocracia começa a cobrar mais impostos, né? Começa a acentuar mais essa questão de cobrança. E isso vai se tornar extremamente sustentável. A monarquia vai perder sua base social cada vez mais. O terceiro estado não se vê identificado em nenhum grau com os representantes políticos, com o rei, com essa aristocracia. Os privilégios feudais, a questão da terra, né? Eles vão também se tornar insustentável. O movimento intelectual iluminista vai começar a ser difundido de forma muito veemente, né? E muito certeiro nesse momento. Os camponeses, né, os tributos aí, feudais também vão passar por crises. E a gente vai ter também uma crise aí de estiagem, né, uma seca que vai durar basicamente 3 anos, que vai colocar a questão do campo ainda mais difícil. Além da questão dos impostos, além dessa camada do campo, né, camponesa, sofrer com todas essas questões de privilégios, pagamento de impostos, baixas condições de trabalho,
fome, a questão da estiagem vai agravar ainda mais essa situação, colocando aí um período bem difícil de grande fome mesmo, chegando até atingir as cidades. Então a fome e essa instabilidade, ela vai ganhar, né, repercussões muito grandes por conta desse acúmulo de crises e uma estrutura do campo, a estrutura natural que vai acontecer vai prejudicar ainda mais a situação. E vai ter também a revolta da aristocracia. A gente vai ver que a nobreza e o clero, quando começam a colocar possíveis pagamentos de impostos para essas camadas, eles se rebelam contra o próprio rei. Então aqui a gente tem esse antecedente, esse acúmulo de crises que vai colocar a França aí como um sistema muito difícil do país, com muitas crises econômicas, dívida externa, fome, desemprego. Então essa estrutura é bem difícil mesmo que a gente está vendo nesse contexto francês. E aí, a véspera da Revolução, a gente vai ter a divisão, né, a permanência da divisão dos estamentos, clero, nobreza e burguesia. Quem paga impostos, majoritariamente, é o terceiro estado. E quem é esse terceiro estado? A gente viu também um pouquinho nas outras aulas. Industriais, ricos comerciantes, banqueiros, operários, camponeses, aprendizes, lojistas, artesãos, mendigos, pequenos proprietários, servos. Então, o terceiro estado, ele é a grande maioria, muito diversificado, até mesmo em quesito econômico. E é ele que vai, né, colocar a questão das questões da crise, né, da revolução em voga na participação política, nessa questão de privilégios. Então a gente tem que ter em mente a amplitude desse terceiro estado. Aqui eu coloquei a França, as vésperas, né? Qual que era o sistema, como é que era a condição aí da França? A gente tem um país agrário, então dessa população que tinha, né, correspondia aí a 25 milhões de pessoas, 20 milhões era no campo. E a miséria da grande fome por conta desse período de estiagem e dessa situação, esses privilégios feudais que se tornam aí cada vez mais insustentáveis. A gente vai ter o clero e a nobreza ainda como monopólios, né, dos cargos públicos e das pensões, então eles têm muitos privilégios, eles conseguem ter um enriquecimento, uma garantia, né, aí de direitos políticos e de cargos que se permanecem nesse momento até aí antes do acontecimento da deflagração da Revolução. E aí esse Estado absolutista ele vai buscar cada vez mais por regulamentações econômicas que tem que ser diferentes das que estão postas. Então a gente vai começar a ver a partir disso essas modificações. Aqui eu coloquei a pirâmide da sociedade francesa pra gente ver. O topinho aí é o rei, né, e a família real. E aí a gente vai ter o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza. E olha a porcentagem que eles representam, né? O clero 0,5% da população e a nobreza aí, aproximadamente de 0,8% a 1,2%. E o terceiro estado, ele representa 98% da população. Então é a grande maioria, né, como a gente pode ver nessa pirâmide aqui da sociedade francesa. Aí a gente vai ter os antecedentes, né, imediatos da Revolução. A gente viu a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, a França ajuda o processo de independência dos Estados Unidos e sai endividada desse momento também, desse processo. A Guerra dos 7 Anos é um movimento também que acarretou na perda de territórios assim coloniais, né, que eram colônias francesas muito importantes, então acabou sendo também prejudicando a França nesse momento. Então são dois momentos históricos que acabam influenciando na quebra acentuada dessa economia que está totalmente quebrada. A França vai sair extremamente endividada, a circulação de riquezas, né, ela acaba sendo muito inferior do processo de dívida do Estado. Então é um processo muito difícil economicamente, porque realmente não tem produção de riqueza, não tem possibilidade aí de reerguimento econômico no que está sendo posto. Aí aqui nesse tratado, né, um tratado que busca questões de liberalismo comercial. A gente tem a questão da Inglaterra, né, como maior produtora da manufatura por conta da Revolução Industrial. E aí a gente tem a elaboração desse tratado para fazer com que os produtos, né, ingleses e franceses se estabeleçam num livre comércio, sem taxação de impostos e tudo mais.
Só que o problema é que a França ela tem uma manufatura bem comprometida comparado com a Inglaterra. Então a gente vai ter se compromete ainda mais na arrecadação dos impostos por conta dessa divergência aí da questão dos produtos ingleses. A Inglaterra ela fez a Revolução Industrial, então ela tem sim, níveis econômicos muito maiores. E isso acarreta um prejuízo maior de impostos, porque os produtos ingleses são bem maiores, né? São uma comercialização bem maior, e aí eles não têm taxação de impostos, e isso vai prejudicar também a economia francesa. O aumento de desemprego e o descontentamento do povo. Então, como a gente já tem essa situação muito deflagrada, né? Essa questão de crise econômica, da fome, perpetuada por boa parte do território, não só no campo, mas nas cidades também, a gente tem esse descontentamento cada vez maior por conta aí do terceiro estado. A gente vai ter também crise no campo. As relações feudais, elas são insustentáveis. A gente vai ter revoltas camponesas, né? E o descontentamento desses privilégios feudais, os períodos de estiagem, a fome, a quebra da produção agrícola. Então, a gente tem uma crise econômica que gera uma quebra dessa produção e vai fazer com que a fome ela se coloque cada vez mais e haja uma certa inflação nos produtos. Então, os produtos eles começam a serem inflacionados e um deles, né, é o pão, que era a base alimentar aí de boa parte da galera. E aí eles se tornam com preços altíssimos. Então, até o pão, eles não tinham condições de comprar o pão, né, que era uma base alimentar, aí, um modo de subsistência. E a gente tem toda essa questão muito difícil dos produtos agrícolas e da elevação dos preços, né? O que vai impactar diretamente com as baixíssimas camadas, que é a grande massa aí populacional. E aí a gente vai ter algumas modificações, alguns mecanismos para tentar apaziguar essa crise econômica, né? Essa crise aí nas estruturas econômicas da França. O que a gente vai ter? A monarquia ela vai ser obrigada, praticamente, a estabelecer medidas que visem um processo de ressurgimento, reerguimento dessa economia. Porque a crise ela começa a ter dimensões muito grandes e começa a afetar diretamente a monarquia. O que vai acontecer? O Calonne foi um dos ministros aí, né, das finanças e do governo nesse momento, né, do rei Luís XVI, e aí a gente vai ter a participação dele nesse momento convocando uma Assembleia dos Notáveis, que é basicamente reunir o primeiro e o segundo estado para que eles pudessem haver a possibilidade de colaborarem com impostos. Então esse momento vai ser o momento que o Calonne, que é o ministro aí das finanças do governo, ele convoca esses estados na Assembleia dos Notáveis com a possibilidade aí de colaboração de tributos mesmo, né, desses impostos, para tentar, né, conter a crise, restabelecer a economia e tudo mais. Isso não vai dar muito certo, porque o primeiro e o segundo estados vão ser totalmente contra, vão se rebelar contra isso, e é esse momento que começa a revolta da aristocracia. Então eles se recusam a pagarem qualquer tipo de tributo e também eles se colocam aí como autoridades mesmo para romper alianças com o próprio rei caso seja necessário. Então não dá muito certo. Depois dele vai ter um outro ministro que vai ser colocado, né, como participante aí nas questões das finanças e da economia, que é o Necker. O Luís XVI, através dessas modificações aí de planos econômicos, ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais para tentar ver uma possível solução legítima na contenção da crise. A ideia era que, possivelmente, a taxação de impostos recaísse mais sobre o terceiro estado. Então, eles iam organizar essa Assembleia, né, a nível aí de participação política, né, de uma junção dos estados, para saberem mesmo como que vai se dar esse processo de tentar restabelecer a economia. É nesse momento que a gente tem a deflagração da Revolução Francesa. Quando eles se reúnem, os estados, né, os terceiros estados, o terceiro estado ele coloca a exigência de que a votação ela não seja
por estamento, ela seja por cabeça. Então aqui a gente tem as cabeças, né, o número de representantes que tem cada estado. No primeiro estado a gente tem 291 deputados, no segundo 270 e no terceiro 578 deputados. E aí a ideia é que a votação dos estados gerais deveria ser contada por deputados e não por estados. Era essa a exigência do terceiro estado, já que eles, né, grande parte aí da burguesia, um número bem desproporcional mesmo. E aí acontece que em 20 de junho o Luís XVI ele vai ordenar o fechamento dos estados gerais, e aí o terceiro estado ele se reúne, né, no Palácio de Versalhes, e aí eles se colocam contra tudo isso e colocam o rompimento dos estados gerais e exigem a transformação de tudo isso numa Assembleia Nacional Constituinte. Então, o Estado, eles se reúnem e começam a ir contra toda essa estrutura de fato, né, do que eles queriam e do que eles exigiam, e aí eles começam o processo de transformações, né, e juramento através dessa Assembleia Nacional Constituinte. Então essa basicamente é a primeira fase da Revolução, né, que é a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que é a rebelação aí do terceiro estado contra as autoridades do rei, nesse momento, né, da Assembleia, nesse momento que eles se reúnem, os três estados, e eles conseguem formar através do apoio também do baixo clero, da baixa nobreza, a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Basicamente, nesse momento, o rei, ele acaba cedendo, né? Ele meio que aceita, bem entre aspas, e ele não tinha dimensão do poder que estava sendo colocado aí do terceiro estado. Então, ele meio que deixa as coisas acontecerem. Na Assembleia Nacional Constituinte, eles vão formar a Guarda Nacional, que é basicamente uma milícia burguesa que vai se colocar aí como resistência ao rei e tentar controlar as manifestações populares, e a população urbana, que são os sans-culottes, eles vão se armar, né? Eles conseguem se colocar aí um armamento, eles invadem um arsenal dos inválidos, onde era o depósito das armas, e a população urbana ela se arma. É nesse momento também, né, após a formação da Assembleia Nacional Constituinte, a invasão da queda da Bastilha. Então a Bastilha era um lugar, era basicamente uma representação do poder absolutista, né? Era um lugar onde era um presídio político, na verdade, onde as pessoas que se rebelassem contra o Estado absolutista, que se colocassem contra as autoridades do rei, seriam presos lá. Então a Bastilha é aquela grande estrutura, né, arquitetônica, alta, de grandes muros, que representa exatamente a natureza violenta e repressiva do Estado absolutista contra os seus opositores. Então, é nesse momento, depois da constituição da Assembleia Constituinte, que a gente vai ter a população urbana se armando e eles conseguem invadir e tomar aí a queda da Bastilha. É esse momento que é considerado, né, o marco do início da Revolução Francesa. Então, em 14 de julho, os populares invadem o depósito de armas, né, e tomam a Bastilha, dando início ao processo de revolução. É interessante vocês conseguirem compreender essa simbologia da Bastilha mesmo, que é essa representação de força e violência do Estado absolutista. É por isso que esse é o grande marco que dá início ao processo de revolução. Então a gente vai ter Paris sendo tomada por uma insurreição popular. A gente vai ter uma intensidade muito grande do movimento, né, principalmente nessas localidades da cidade mesmo. Os castelos, os mosteiros, eles vão começar a ser atacados, a galera tá armada. A gente vai ter muitos incêndios, nobres e funcionários sendo massacrados, então tem uma rebelião muito grande, né, principalmente aí na questão das cidades, e aí a gente vai ter também a colocação aí da própria nobreza e do clero se apoiando junto ao terceiro estado. Eles viram o movimento que estava acontecendo,
a deflagração do movimento, a repercussão que isso estava tendo. E aí a gente vai ter a questão da aderência aí, né, um pouco mais calma, um pouco mais cautelosa, mas o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, eles vão começarem a aderirem esse movimento de revolta também. E aí começa esse processo de revolta na cidade, a tomada de vários, né, estabelecimentos, a galera armada, e acaba configurando na Noite do Grande Medo. Esse movimento, que foi de dia 4 pro dia 5, a galera tava, assim, muito com vários níveis de violência, né, se rebelando contra, e aí a gente vai ter a aprovação nessa noite, né, dos fins dos privilégios feudais na Constituinte. Então essa noite foi uma noite que acaba colocando o fim dos privilégios, que era uma adesão, era um requisito aí da Revolução, e aí a gente vai ter a supressão aí das obrigações da igreja com relação ao rei, a realeza, né? E a gente vai ter a questão também que se coloca como fim do nascimento, porque não era necessário você ser uma pessoa enriquecida, né? Você tinha que nascer na nobreza para você continuar aí tendo vários privilégios. Então a gente coloca também o fim e a abolição desses privilégios pelo nascimento. Então são privilégios feudais que perpetuavam, né, com muita notoriedade no contexto francês. Então essa Noite do Grande Medo foi essa grande revolta popular, de ataques e armamentos, né, por parte da população, e essa certa aderência aí da nobreza junto com o clero. Então a gente vai ter o fim mesmo da estrutura do antigo regime, né, dos pontos estruturais que formavam o antigo regime. Esse momento foi bem importante. E aí, em outubro de 1789, o rei acaba sendo conduzido, né, a Paris, porque até nesse momento ele continuava, né, no Palácio de Versalhes, continuava aí meio que distante da população, e ele torna-se obrigado a participar onde estava acontecendo, né? Paris foi o grande palco aí da Revolução. Ele foi meio que conduzido para o movimento de revolução, para que ele pudesse ver como que estava se dando esse processo aí da revolução. Aqui eu coloquei a foto da Bastilha, né, no movimento aí de tomada da Bastilha. E aí a gente vai ter, a partir disso, a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? A Assembleia, ela vai aprovar, ela proclama essa declaração, né? E é uma declaração com inspirações extremamente iluministas. A questão da liberdade jurídica, liberdade política, a gente vai ter uma questão que coloca a propriedade privada como direito, né, de resistir também à opressão. Então as pessoas, elas têm direito à propriedade privada, elas têm direito de resistência à opressão, e aí que se forma, né, o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente tem aqui o processo que vai se tornar o grande lema da Revolução Francesa a partir da formação da Constituição, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que tem fortes influências iluministas, a liberdade jurídica, política, que vão ser colocadas aqui. Aqui eu coloquei uma foto que mostra um pouquinho da elaboração, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse momento também, gente, a gente vai ter uma Constituição Civil do Clero, que vai ser elaborada aí em 1790, colocando e determinando, né, o confisco dos bens da igreja, dos bens eclesiásticos, né? Então isso é importante porque a gente acaba que a igreja, ela vai perdendo, né, o poder, porque ela estava muito ligada ao rei no estado absolutista. Então a gente vai ter uma certa divisão da igreja, mas é importante a gente ver que ela vai ser confiscada, os bens da igreja vão ser confiscados. Então a gente tem toda essa questão da perda mesmo dos poderes estruturais, né, do Estado absolutista nesse momento. Então essa Assembleia Constituinte, ela coloca a formação
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dando o fim e a abolição dos privilégios feudais, a implicação aí da liberdade plena, né, aos servos, ao terceiro estado. Então é importante a gente pensar em todo esse movimento que vai se atuar com uma intensa participação popular. A gente vai ter uma burguesia ainda, né, com uma participação política mais concentrada na alta burguesia. Então, por mais que houvesse, né, essa participação da galera, da população na guerra, né, na revolta, no armamento e tudo mais, mas a participação política, na liderança do processo ainda político, se centraliza em uma alta burguesia, né? A participação, o voto, ele ainda se torna censitário, então é uma questão econômica que ainda se coloca presente nesse momento. Um movimento importante também para se pensar os direitos da mulher. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela não dava participação das mulheres, né? Então, as mulheres, elas não eram consideradas como cidadãs e não tinham um estabelecimento aí de direitos. Então, vai ter uma mulher que vai tentar mobilizar e vai ser elaborada, né, uma declaração aí dos direitos da mulher e da cidadã. Isso é muito importante. Só que ela vai ser recusada pelos deputados e a Mary, né, que vai ser a grande líder desse movimento, ela vai ser executada. Então, as mulheres, elas acabam não tendo aí uma participação, o direito, né, de participação política, de liberdade política, sendo colocado, né. É bem complicado isso. Caiu uma questão na Unesp, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, porque teve o movimento das mulheres no processo de tomada da Bastilha. Então, as mulheres pegaram armas e foram junto no movimento da tomada da Bastilha. Foi a revolta aí, né, das mulheres, e elas depois queriam participação política, né, assim como os homens. A declaração não colocava a participação das mulheres. Então, é interessante pensar nisso, que é a Revolução Burguesa e sem participação feminina. Aqui eu coloquei um trecho da Simone de Beauvoir que coloca essa questão da participação da mulher, né? Poderíamos imaginar que a Revolução transformasse o destino feminino. Não foi o que aconteceu. A Revolução Burguesa mostrou-se respeitosa das instituições e dos valores burgueses. Foi feita quase exclusivamente pelos homens. Então, a Revolução Burguesa, né, com esse caráter aí de liberdade, mas sem aí a liberdade de gênero, por exemplo, né, e as mulheres aí sendo, mais uma vez, né, marginalizadas nessa estrutura burguesa e essa concepção aí de liberdade burguesa que se perdura até os dias de hoje. Então, basicamente, essa foi a primeira fase da Revolução, a formação de uma Assembleia Constituinte, a colocação aí da participação da alta burguesia, né, nos poderes, na participação política, lembrando que era uma participação censitária. Então, por mais que a burguesia, o terceiro estado, tivesse no processo de revolução participando, quem tinha direito político de voto e de representação no parlamento, por exemplo, era a questão censitária, né? Então, era a alta burguesia que estava a mais enriquecida, que tinha mais esse direito político mesmo. Mas a gente coloca a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dando toda a questão da propriedade privada, da liberdade, do poder dessa população em se rebelar contra o Estado absolutista, contra essa estrutura desse regime absolutista. Esse momento também é importante porque a gente tem uma revolução aristocrática. Então, ao mesmo tempo que antes, no Estado absolutista, a gente tinha uma aliança entre o rei e a burguesia, entre o rei e o clero, essa aliança ela é desfeita quando o rei ele começa a tentar cobrar impostos, começa a ter esse movimento, né, de tentativa aí de fim dos privilégios. Então, essa aliança ela não é consolidada, ela acaba sendo fragmentada entre o rei e a burguesia, entre o rei e o clero, e a gente vai ter essa revolta aristocrática, vai ter o confisco de bens do clero e essa participação da galera em Paris, né? A revolta popular, os sans-culottes participando no armamento dessa galera.
E aí a gente vai ver o processo das outras fases da Revolução. Essa é inicialmente a fase da Assembleia Constituinte. E só lembrando também, gente, que é nesse momento que os termos direita e esquerda, eles são colocados, os termos que a gente tem hoje, né? Sobre o que é direita e o que é esquerda. No parlamento, quando eles se reuniam, né, no Palácio de Versalhes, a galera mais conservadora, né, a galera mais aí da aristocracia ficava ao lado direito do rei, né, do representante político, e a galera do terceiro estado ficava ao lado esquerdo, e é por isso que a gente tem essa divisão política atualmente entre esquerda e direita. É mais uma curiosidade porque a gente está vivendo numa sociedade totalmente polarizada, né, atualmente, uma polarização bem extrema, e aí a gente pensar de onde veio tudo isso, esquerda e direita, vem também desse processo de Revolução Francesa, muito importante, né? A Revolução Francesa, ela é o marco que dá início à Idade Contemporânea, e aí ela é carregada por todas essas questões da queda mesmo, né, do processo de queda do antigo regime e a participação aí da burguesia, né, do terceiro estado se rebelando contra as estruturas feudais e os privilégios feudais e estruturais que carregavam aí a França no início da queda do antigo regime. Aqui eu coloquei uma notícia só do ano passado que comemora aí os anos da queda da Bastilha. Importante falar da Bastilha, na sua representação simbólica. E aí nas próximas aulas a gente vai ver a segunda e a terceira fase aí da Revolução Francesa, como é que se deu esse processo. É isso, gente. Bons estudos.